A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Estamos começando mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, iniciando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré através da Coordenação de Cultura. Esse estúdio está montado no Teatro do Céu Jaguaré, que é aberto gratuitamente aos estudantes, à comunidade e a todos que nos escutam também nesse momento. A gente lembra sempre que o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicados a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e que recebe convidados mara a cada edição. Muito bem, vamos falar sobre a performance da dança no palco, vamos falar sobre um assunto muito interessante, mas que é também muito curioso para a maioria das pessoas que não trabalha com isso. Grécia Catarina, nossa convidada, seja bem-vinda. Muito obrigada por me receberem aqui hoje. Prazer em estar aqui com vocês. Eu comecei dizendo que é um assunto que desperta muita curiosidade, porque a comunidade da dança no Brasil, embora seja grande, ela comparativamente não é tão grande quanto a música, por exemplo. As pessoas gostam de música, alguns gostam mais de samba, outros de música sertaneja, outros do hip hop, outros, e aí vai com muita gente falando de muitos assuntos diferentes. A dança também é diversa, né? Tem muitas formas de dança, muitas manifestações e expressões. Você se descobriu bailarina quando? Olha, eu acho que bailarina, né, que é um termo profissional, acho que me descobri lá pros 15 anos esse desejo. Mas a dança sempre esteve muito presente na minha vida, desde a infância, assim. Eu, desde pequena, gostava muito de dançar. E acho que meu pai dançava também, mas a minha mãe nada. E a moça que ficava comigo falava que a gente ficava dançando em casa, então eu sempre gostei muito. Em todas as festas que eu ia, eu gostava de dançar, tocava uma música, eu queria estar lá junto com as pessoas que dançavam também. Então, acho que entender que dança também é algo profissional e pensar em ser bailarina veio bem forte com 15 anos, quando eu entendi todo esse universo, sabe? Mas acho que a dança sempre esteve na minha vida. Maiara, acho que a gente precisava... eu comecei dando o nome sem dar os predicados, né? A nossa convidada de hoje. Olha, essa mulher dança como ninguém, já participou de várias produções, entende palco. Aliás, eu queria que você contasse um pouco para da tua história, né? Primeiro, qual foi o momento em que deu uma virada para você, assim, que você falou que com 15 anos você já gostava de dançar, mas o que te fez decidir? Não, agora eu vou seguir isso, eu não vou ser médica, não vou ser professora, eu vou ser dançarina. Quando que foi que isso virou e desde então um pouco da sua trajetória? Eu sinto que isso virou quando eu entendi que eu não ia conseguir fazer nada além disso. Eu sou muito boa em várias coisas, eu sempre fui muito boa na escola, assim, as minhas notas eram altas e eu pensava, o que eu vou querer ser, né, daqui pra frente, qual é a profissão que eu quero? E eu pensava em várias coisas, pensei em direito, psicologia, coisas que eu tenho afinidade, que eu gosto bastante, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu percebi que eu não me cabia em nenhuma dessas profissões. Preciso fazer um parênteses aqui. Eu sou autista, nível 1 de suporte, mas descobri isso aos 29 anos. E nessa época, eu estava entrando em várias crises, que é o momento em que muitas pessoas nível 1 de suporte não conseguem mais ficar disfarçando que não tem nada certo, que é o momento assim do início da juventude, final da adolescência. E isso começou a pegar muito para mim, assim. Eu estava tendo muito desafio na escola, muito desafio nos grupos que eu frequentava e a dança era o único lugar que eu me encontrava. Era a linguagem que me deixava fluir, assim, era um lugar de liberdade, que eu tinha autonomia para descobrir o meu corpo, que eu não precisava me encaixar num certíssimo padrão de sociedade, que eu não precisava estar falando com ninguém. E ali eu me descobria e eu via que o meu talento ele era muito maior do que eu imaginava. Tive pessoas que estavam me apoiando, a minha mestre de dança, a Bettina Bellomo e outras diretoras ficavam falando que eu tinha capacidade,
mas ao mesmo tempo tinha a questão da raça. Eu sou uma mulher preta e na minha cidade, que era Belo Horizonte, na época, não tinha muita representatividade, assim. Então eu olhava e falava, gosto de dançar, mas será que isso é pra mim? E elas sempre me davam suporte, os meus pais também me davam muito apoio e eu falei, eu só consigo fazer isso. Quando eu estou dançando que eu consigo estar bem, que eu não entro em crise. Nessa época eu não sabia que era esse o nome. Que eu me sinto bem, que eu consigo fluir, que eu melhoro a cada dia mais. É uma forma, um estilo de vida que para mim faz bem e que eu sei que é profissional e que existem formas de ser bem paga para isso. Então eu vou fazer tudo o que eu posso para conseguir. E isso eu tinha 23 anos, assim. Com 20 anos eu já tinha noção que eu queria isso, mas ainda ficava naquela briga interna. Mas será que isso dá dinheiro? Mas será que não dá? Será que eu vou conseguir? E aí com 23 anos não deu mais. Eu falei, eu preciso fazer de tudo para conseguir fazer isso dar certo, porque senão eu não sei como vai ser a minha vida, sabe? É muito pesado ficar o dia inteiro numa faculdade, ouvindo um professor, aquilo. Eu me disperso rápido, tem alguns desafios que eu não sabia explicar na época e que hoje eu consigo explicar melhor. Então eu sinto que a dança também me escolheu porque era um lugar e continua sendo que eu consigo me expressar plenamente sem ser tão atravessada pelos desafios sociais que o autismo me traz, sabe? E então, nesse momento em que você realmente aposta, que poderia parecer na época um chamado, mas era também um resgate, né? Vamos dizer assim, uma salvação, você passou a investir em Belo Horizonte e você procurou companhias lá, mesmo eventualmente não tendo representatividade, como você falou, a maioria dos bailarinos ou bailarinas sendo pessoas brancas. Eu fiz um mapeamento assim, de todas as companhias que tem no Brasil. E lá em BH é realmente assim, uma cidade muito escassa, então tinha a única grande companhia era o Grupo Corpo e o teatro local, que é o Palácio das Artes. Nenhuma das duas estavam fazendo audições e nem querendo renovar assim, o seu elenco. E nenhuma das duas tinham bailarinas negras. No Grupo Corpo, quando eu comecei com essa trajetória, eles começaram a contrataram 2 bailarinas negras. Foi um grande impulsionador para mim, assim, falei, talvez no Brasil tenha, mas aqui na minha cidade agora não tem nada para mim, então tem que procurar fora. Ainda assim, eu vislumbrava fora do país. Eu já tinha tido contato com alguns coreógrafos que tinham gostado do meu trabalho e eu estava me preparando para fazer algumas audições na Dinamarca que eu tinha sido convidada. Então, eu estava separando todo o meu dinheiro para isso. E foi quando o Ismael Ivo, falecido hoje, mas na época entrou no Balé da Cidade como diretor artístico. Isso, Balé da Cidade de São Paulo. Balé da Cidade de São Paulo, Teatro Municipal. E falou um pouco sobre o que ele queria para a companhia, que ele queria mais representatividade, queria trocar um pouco como a companhia era vista e se tornar mais uma companhia da cidade. E eu olhei aquilo e falei, olha, eu acho que esse homem vai me enxergar na minha completude, sabe? Dentro do talento que eu tenho. Então, vou tentar isso antes de sair do Brasil. E aí deu certo. E aí fiz e deu certo. E uma curiosidade agora, porque muitas meninas e meninos estão nos escutando, né? E pensando, puxa, mas ser bailarina ou bailarino é um funil, né? Tem muita concorrência, porque como tudo na vida, nem todos conseguem chegar lá. Você falou de ter contato com companhias ou com artistas, coreógrafos estrangeiros. A forma de divulgar o seu próprio trabalho é audiovisual? Você se filma para poder compartilhar com alguém que está à distância? Ou necessariamente você precisa ir até lá ou alguém vir te ver para de fato falar, olha, tem um talento ali, tem uma profissional diferente. Como é esse intercâmbio? Olha, acho que hoje em dia está tudo muito mais fácil. Você ter um trabalho, você ter um material de vídeo é muito importante para quem hoje dança, né? É uma forma de você chegar nessas pessoas e acessar esses lugares. Na minha época, eu acabei sendo vista por esse coreógrafo que veio ao Brasil fazer um trabalho na companhia jovem que eu trabalhava no momento, que era uma companhia para fomentar jovens de até 25 anos para o mercado de trabalho, que a gente tinha isso lá em BH e ainda tem. Aqui em São Paulo, a EDASP também tem um trabalho um pouco parecido, mas ainda falta esse trabalho ter mais em mais lugares. Então eu tive essa oportunidade dele me ver aqui, mas muitos colegas de trabalho, muitas pessoas que eu conheço
E eu também continuo usando essa ferramenta que é filmar o meu próprio trabalho, ter no Instagram, né, mostrando tudo que eu posso fazer, a minha capacidade, mas se você tem interesse em algum lugar, alguma companhia, alguma pessoa, entrar em contato com essa pessoa, sabe? E mandar alguma coisa que você tem. Isso são coisas que as pessoas hoje em dia fazem. Então, eu acho que em 2023 tem muita coisa que a gente pode usar para se comunicar globalmente e uma delas é o audiovisual, sim. E é bom até essa dica, né? Às vezes pra meninada que tá em casa, como disse o Paulo, né? Tá em casa ou tá no carro, tá nos ouvindo de alguma forma, né? Agora, só pra gente completar, pra eu não errar, né? O currículo da nossa maravilhosa entrevistada, tá? É artista comunicadora, atua, como ela disse, no balé aqui da cidade de São Paulo desde 2018. Além de intérprete, criadora também, o que é muito bacana, terapeuta corporal integrativa, escreve textos, poemas e tudo mais. E eu achei uma coisa bem interessante você dizer que é neuroatípica, né? Assim como muitas das pessoas que também estão nos acompanhando também viveram o que você viveu. Muitos autistas só tiveram um diagnóstico muito lá pra frente e sofreram muito até então, né? E você falou que a dança pra você é uma forma de você lidar também com isso e com quem você é. Como é pra você quando está no palco do municipal? Às vezes para uma pessoa que é autista, né? Às vezes é uma coisa que, ai não, é muita gente me vendo, não quero. Mas para você, como é? Você finge que não tem ninguém ali ou para você olha ali e vê que tem pessoas te contemplando mesmo, né? Contemplar é uma palavra meio, mas que estão ali te admirando, digamos. Como é que é para você? Para mim, eu nunca enxergava ninguém. Eu sabia que tinha muitas pessoas, mas aquele momento era mais para mim do que para as outras pessoas. Estar podendo me mostrar e ser vista era muito importante, mas eu sempre tive dificuldade de fazer isso, principalmente em relações interpessoais. Eu sempre tive muito desafio em fazer e firmar amizades. E tenho até hoje, sei da minha particularidade, então sei que provavelmente vou ter um número muito reduzido de amigos. E tudo bem, isso não é um problema. Quando eu era jovem não era bem assim. Mas toda vez que eu entrava no palco, eu só enxergava as luzes, o palco e as pessoas que estavam perto de mim. Quando eu fui desenvolvendo mais essa área, algumas vezes a gente apresentava perto do público. Então eu usava a mesma estratégia, eu não enxergava nada. Eu olhava e via um vulto, assim. Para mim, eu não me preocupava com aquelas pessoas, então eu basicamente bloqueava. Mas ao mesmo tempo, assim que acabava o espetáculo, eu me abria para enxergar essas pessoas e conseguia, nesse momento, receber esse carinho, sabe? Essa troca. E estar distante delas talvez fosse uma facilidade. Eu vi que todas aquelas pessoas estavam ali, receberam meu trabalho, foram atingidas por ele positivamente e eu sentia essa troca potente que eu costumava não sentir no dia a dia, sabe? Na escola, na rua. E isso para mim era muito bom. Então eu meio que bloqueava aquelas pessoas, não enxergava, só enxergava as luzes. E caso fosse algo mais próximo, porque às vezes a gente apresentava em praças, outros ambientes, eu, dentro da minha capacidade, que dava meio que uma bloqueada, enxergava meio um vulto e tentava focar naquilo que eu precisava entregar. Para quando acabasse o espetáculo, sim, eu conseguir enxergar aquelas pessoas e receber os aplausos, o carinho e tudo mais. A gente está conversando com Grécia Catarina, nossa convidada, falando sobre dança hoje aqui. Duas questões vieram para mim aqui dessa sua fala e talvez tenha despertado a atenção de outras pessoas também. A primeira delas sobre a diversidade, né? Você falou, puxa, na minha cidade, original, Belo Horizonte, eu fui para São Paulo, eu via poucas pessoas pretas dançando. Como é que você vê isso hoje, passados alguns anos? E uma segunda questão com relação ao que a dança representa, né? O balé, as pessoas reconhecem o balé muitas vezes pensando numa indumentária, né? Um figurino típico, com uma coreografia clássica, etc. E existem muitas outras versões, inclusive não só com figurinos diferentes, mas uma mesma peça hoje em dia é interpretada de diferentes jeitos, com diferentes companhias, diferentes coreografias. Então, esses dois assuntos, né, que não têm relação aparente entre si, a diversidade dos corpos de dança e as leituras que a dança
permite, independente do nome que ela leve. Não tem relação aparentemente, mas eles estão intrinsecamente relacionados, na verdade. Porque a dança cênica, ela foi trazida ao Brasil e a gente copiou os mesmos modelos europeus, né? E a gente trouxe uma visão muito eurocentrada para o que é a dança cênica e para o que é apresentado no teatro. E desde sempre era de uma visão muito colonizadora. Corpos e trabalhos feitos em outros lugares, remontados aqui por pessoas que pareciam com aquelas pessoas, que eram pessoas com corpos bem eurocentrados. Dentro disso, você não pode ter uma diversidade dentro da dança, porque você precisa sempre estar copiando aquele padrão que veio pra gente. E você também não abre espaço para que a dança cênica seja para além do balé clássico ou que foi trazido de fora e instaurado como aquilo que ocupa o teatro, entendeu? Então eu acho que hoje em dia a gente está conseguindo quebrar muito isso em várias discussões, em vários âmbitos, não só dentro da dança, porque até dentro da música clássica também recebemos de fora, copiamos e continuamos reproduzindo automaticamente. Eu vejo que isso anda junto, né? À medida que nós, corpos negros, indígenas, querem ocupar esses lugares e também trazerem as suas histórias, a gente começa a expressar diferente também. A gente abre espaço para coreógrafos pretos, indígenas, de outros lugares que vão ter outras visões sobre o que é a dança cênica. Porque enquanto você tem apenas coreógrafos, diretores que veem a dança cênica de uma forma eurocentrada, vai ser apenas isso que vai ser mostrado e ele vai querer os mesmos tipos de corpos. Então, quando você tem uma discussão social sobre o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, o que a gente precisa continuar trocando como pessoas, o que é importante, né? É importante você saber a história das pessoas pretas que estiveram aqui, dos povos indígenas, das outras pessoas que estiveram, como que essa relação aconteceu e o que a gente pode construir hoje. Você muda não só dentro do teatro, em todos os lugares. E o teatro, ele acaba acompanhando esse movimento. Claro que às vezes um pouco com um delay, né? Mas ele acaba acompanhando esse movimento. Então eu sinto que hoje em dia eu vejo muito mais artistas pretos na dança, porque essa discussão, ela estava nas ruas e é atravessada pelo teatro. De certa forma, o teatro é cobrado por isso, né? Você está representando a cidade, mas a cidade tem pessoas pretas, indígenas, trans, e no seu elenco só tem pessoas brancas? Como assim? Então o teatro, ele precisa começar a tomar essa responsabilidade social que todos nós, seres humanos, principalmente depois da pandemia, fomos cobrados a olhar para isso, sabe? Então eu vejo também hoje em dia outros tipos de trabalhos sendo apresentados no teatro. Não só da minha companhia, que é o Balé da Cidade de São Paulo, mas o teatro se abrindo para outros tipos de trabalho, né? A gente viu o Emicida gravando o Amarelo lá dentro do Teatro de São Paulo e muitas outras coisas acontecendo. E o teatro como se, eu vejo que desde 2020, pelo menos, eles começaram a querer trazer outras coisas também para o teatro. E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil como um todo, mas que precisa seguir nesse ritmo para a gente não parar e voltar a fazer tudo que a gente fazia antes, sabe? Mayara, ela acabou de tocar no assunto pandemia, né? Sim, exatamente. Que é uma questão que a gente sempre comenta aqui, porque não tem jeito, né? Quando a gente fala em artes e pandemia, foi o setor, assim, se não o mais, um dos mais afetados negativamente, né, pela pandemia. Acho que depois também, posteriormente à pandemia, como é um setor feito de pessoas que se reinventam, de pessoas que estão ali pensando criativas, acho que ele ganhou muito nesse sentido de ideias. Mas como que foi para você durante a pandemia, já que o teu trabalho é totalmente voltado para a arte, você não tem uma segunda... Precisa, né, de um espaço adequado, né? Fisicamente exato. falando, né? O Teatro Municipal que fechou, como que foi para você e como tem sido depois, esse depois também? A gente teve que se reinventar mesmo, né? Porque nós somos artistas do palco, principalmente, mas durante a pandemia a gente teve que enxergar outras possibilidades e formas de continuar chegando no nosso público e levar o que a gente tanto quer, né? Um respiro, algo que eles possam soltar tudo que tá fazendo no dia a dia para receber, né? E poder beber de outras fontes. O que a gente fez? A gente voltou para o audiovisual. Foi exatamente o que fizemos durante toda a pandemia. Cada bailarino ficou na sua casa, a gente fazia aula pelo Zoom, aula de balé, aula de yoga, no espaço que tivemos, né? Cada um com seu apartamento ou casa. Eu tinha um apartamento bem pequeno, então
arredava todos os móveis para fazer as minhas aulas ali, e a gente trouxe algumas temáticas para fazer alguns audiovisuais, não só do balé, mas com outros corpos artísticos também, porque o Teatro Municipal ele tem tanto o coral quanto a orquestra. Então a gente teve algumas interações com pessoas de dentro do teatro e de fora. A gente teve um projeto que chamamos poetas para escrever textos dentro de um tema específico para a gente, a partir disso criar algumas movimentações e fazer trabalhos que pudessem chegar no público. E assim que tudo pudesse se abrir, o teatro se empenhou muito para conseguir entregar alguns espetáculos em outro formato, com um espaçamento maior entre as cadeiras, pessoas usando máscaras. Nós também usamos máscara enquanto dançamos para tentar evitar esse contágio. Aulas com menos pessoas, então a gente começou a revezar, um dia um grupo 1 fazia aula, outro dia o grupo 2, para não encher, né? Porque somos 34 bailarinos, então a gente fez tudo que era possível, nos reinventamos de toda forma, e assim que realmente tudo se abriu, eu lembro que a primeira coreografia que a gente fez, a questão era, a gente precisa se encostar de novo, né? Porque tinha muito tempo que a gente não se encostava. E é normal dentro da dança, né, fazer o que a gente chama de pas de deux, que é dança que você faz em dupla, uma pessoa carrega a outra, ou às vezes trio, que a gente faz um contato, improvisação. E a gente tinha muito tempo que a gente não dançava em contato. Então, sinto que mudou muito o trabalho do próprio artista, que viveu em isolamento também e não pôde compartilhar dessa forma mais íntima que a gente tem de encostar e estar perto para sentir a arte do outro te atravessando. E a gente voltou a fazer isso, mas também essa troca mais calorosa com o público que a gente pôde voltar a ter, né? Porque a gente começou a apresentar com o teatro muito vazio. Isso também a gente olhava e falava, nossa, não triste, pode, né? Encher o teatro, que triste. Tem só um terço da capacidade aqui, que coisa. Então eu acho que afetou a gente nesse ponto, mas eu sinto que a gente conseguiu lidar com a pandemia de uma forma que não parasse assim, o nosso trabalho, que a gente pudesse continuar entregando alguma coisa para o público, o que outros artistas não tiveram a mesma oportunidade, né? Pessoas e artistas que vivem na cena independente viveram um momento de muita escassez, assim, né? Porque não tinham como realmente chegar no público, não tinha uma estrutura como o Teatro Municipal, por exemplo, atrás, para bancar um momento de estabilidade para que essa pessoa pudesse continuar se apresentando. Às vezes ela precisava da rua para continuar entregando seu trabalho. Então foi um momento muito obscuro assim para todas as pessoas que trabalhavam com o público, mas que não tinham uma instituição por trás, sabe? Desafiador, né? E interessante ouvir você falar, bailarinos profissionais, falar em aula, né? Não em ensaio ou não em treino, mas assim, você fala, puxa, mesmo sendo profissional de um corpo estável, como é o Balé da Cidade, super concorrido, prestigiado, com um nível de excelência, ainda se falar em aula. Ou seja, estamos aqui numa escola, né? O Céu Jaguaré é um espaço educativo. Verdade. E a noção que vinha para mim era, puxa, interessante ainda falar que é aula, porque sempre tem algo mais a aprender, né? Sim, a gente faz aula todos os dias. Acho que toda vez que eu converso com alguém que não é do universo, eu falo que eu faço aula, a pessoa olha e fala, como assim? Você já não é uma bailarina profissional? Como assim? A gente não sabe tudo, né? Não estamos esgotados, essa é a realidade. É importante ter um treino diário, então a aula ela funciona como um aprendizado contínuo, mas ao mesmo tempo um treino que nos prepara para o dia de trabalho. Mas a gente realmente nunca para de fazer aula, a gente sempre tem um professor, um mestre que está ali entregando algo novo para a gente continuar, inclusive, buscando algo novo para entregar, né? Se a gente ficar todo dia treinando o que eu já sei, eu me esvazio como artista, sabe? É como se eu continuasse precisando beber algo de fora e continuar me mestrando, porque eu tenho só 30 anos, tem bailarinos lá que tem 50 anos. Eu vou continuar dançando por muito tempo e o tempo que eu estiver dançando eu ainda tenho muito a aprender, tanto da técnica como da execução, como da performance, e eu preciso de alguém para me ensinar isso, né? Eu não tenho. Falando sobre a idade, você, para quem nos ouve agora, indica ou sente que existe uma idade limite para começar?
Para começar a dançar, não existe idade e limite, não. E eu ouso dizer que nem para ser profissional, sabe? Eu acho que a dança, ela tem, assim, é um livro muito aberto e infinito de possibilidades. Aqui no Brasil a gente conhece poucas, né? Porque a dança cênica, como eu falei, ela sempre foi muito restrita ao teatro e ao balé clássico, mas no mundo essa questão da idade já foi muito questionada, né? A Pina Bausch mesmo revolucionou, trazendo bailarinos de 50, 60 anos ao palco, fazendo com maestria o que precisava ser feito. Então eu vejo bailarinos que continuam a sua carreira assim por muitos anos, vejo pessoas que não querem mais continuar dançando profissionalmente, querem dar aula, fazer outras coisas, mas para começar a dançar não existe idade mesmo. Inclusive, eu acho, né, que você falou que a dança é um lugar artístico que tem o menor contingente. Ele realmente tem, mas isso é muito engraçado para mim, porque a nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, ela vive de dança. Né? Todos os tipos de música que a gente escuta, eles nos levam a movimentar o nosso corpo. A gente se encontra para dançar na esquina, a gente se encontra para dançar na balada, a gente se encontra para dançar na escola de samba, a gente sempre se encontra para dançar. A dança sempre está permeando assim, o nosso dia a dia. Mas essa dança que permeia o nosso dia a dia nunca pôde ir para o teatro, entendeu? Então acho que existiu sempre uma cisão entre as pessoas e o que é arte, sabe, no nosso país. E eu acho que isso prejudicou muito a dança há muitos anos. Eu espero que isso, né, se interrompa. Então, se você não está dançando ainda, por quê? Estamos no Brasil, sabe? Que esse lugar tropical, sol. E eu acho que a dança, o movimento, né? O movimento do corpo, ele nos proporciona a liberar muitas emoções, memórias, questões, nos levar, assim, mudar a nossa energia em 3 segundos, sabe? É muito importante. Não é à toa que as culturas sempre dançaram. Não é porque, vamos aqui só cultuar um deus. É muito mais do que isso. Por que a gente está dançando para cultuar um deus, uma divindade ou qualquer outra coisa que seja? Porque o movimento nos coloca num estado diferente, sabe? Então não há momento para começar a dançar e nem para se tornar profissional nisso. Existem inúmeras possibilidades que daria, assim, um outro podcast. A gente gosta de falar de possibilidades, né? O que a gente mais fala aqui, aliás. Então, quem quer começar? Olha, eu quero dar uma virada na minha vida, virar de chave, eu não sou feliz fazendo o que eu faço, meu sonho é trabalhar com dança. Onde que essas pessoas podem atuar e de que forma você disse, como você falou, elas podem começar? Existe algum lugar que te leve até onde você se profissionalize? Por onde essa pessoa pode começar? Eu acho que depende do tipo de dança que ela escolhe. Eu acho que ela pode começar entendendo isso, né? Porque pode ser que ela queira realmente uma dança cênica como a dança contemporânea. Aí ela poderia... Eu vou já pedir perdão pela interrupção, porque essa era uma questão que eu estava martelando para mim e que eu acho que você pode responder perfeitamente. Quem dança, dança tudo? Não. Essa é uma questão, né? Boa. Porque existem muitas variações, né? Quem dança não dança então tudo. Esse é um jazz, isso aqui é uma dança étnica, esse aqui é o balé clássico, esse é o carnaval. Cada dança, as danças folclóricas, né, que são várias, diferentes regiões do Brasil. Então, esse conceito de que não é um coringa, né? Não, agora, não é com um isso, coringa. eu cheguei nesse nível, eu danço qualquer coisa, né? Não, quem dança não dança tudo. A gente se especializa em algo, mas é claro que um corpo que dança profissionalmente, ele está aberto a conseguir dançar outras coisas. Tanto que no balé, quando a gente vai dançar algum tipo de dança contemporânea ou que bebe de alguma fonte mais cultural ou alguma dança mais típica de alguma região, a gente tem aulas específicas para conseguir transformar a nossa corporeidade para chegar nesse destino, entendeu? A gente não chega com uma coreografia de uma técnica totalmente... Desliga o frevo. Liga o frevo agora. Tipo, eu não tenho como dançar um frevo agora, você me pediu, eu nunca fiz aula de frevo, mas se a gente fosse dançar algum trabalho que precisasse da base do frevo, a gente ia ter que ter aulas disso, entendeu? Então também nesse lugar a aula entra. Quando chega um coreógrafo novo, mesmo que ele seja da dança contemporânea, a própria dança contemporânea tem uma vasta camada de possibilidades. Ele vai ter que dar aula pra gente, entendeu? Dessa técnica específica que ele tá trazendo pro nosso corpo conseguir desenvolver aquilo. Então,
quando a pessoa quer se profissionalizar em dança, ela precisa saber que tipo de dança ela quer fazer, quais são as possibilidades que o Brasil ou aonde ela quer dançar tem para isso, e assim ela começa o caminho dela, sabe? Mas acho que independente disso, ela precisa começar com aulas dessa dança específica que ela quer fazer para entender se o corpo dela realmente consegue trazer aquilo ou se ela na verdade outra. A aula é o lugar que abre muito esse campo, sabe? Mas se for a dança cênica, ela tem que pensar, eu quero dança cênica ou quero dançar para show, quero dançar para eventos, quero dançar no navio, quero dançar em espaços diferentes e montar os meus próprios projetos de criação. Ela precisa saber o que ela quer fazer para entrar nesse universo, entendeu? E você mencionou até mais de uma vez dança cênica, né? Porque tecnicamente, dentro dos guarda-chuvas das linguagens, a dança é uma das artes cênicas, né? Sim. Como o teatro no palco ou como o circo. E você, nesse momento, você está fazendo um trabalho para o qual as pessoas que participam, que não são os bailarinos, estão basicamente admirando uma apresentação, né? O público vai contemplar ali uma apresentação. Para as pessoas que não se sentem ou não sabem, não têm capacidade física, não têm o interesse eventualmente, mas que gostariam de estar próximas. Cada vez que vocês sobem ao palco, você falou, tem a figura do coreógrafo ou coreógrafa, mas eu tenho quem ilumina esse espetáculo, Sim. eu tenho quem compõe a trilha sonora, ou eu tenho uma música ao vivo, eu tenho a equipe que cuida dos figurinos, da maquiagem, que faz o transporte, a logística, que cuida da alimentação, né? Enfim. Tem a equipe técnica que prepara o palco, sem eles não tem palco para dançar. Então, também há outros caminhos, né? Para quem está olhando e está falando, puxa, mas o espetáculo em si não é para mim, mas eu gostaria de viver esse mundo, ou de trabalhar profissionalmente, né? Tendo esse caminho. Então, existe uma quantidade de funções, e a gente está vendo isso recorrentemente, né, em cada programa, que não é só quem está sobre o palco ou com o microfone na mão ou na frente das câmeras, mas para isso acontecer, tem uma série de profissionais trabalhando junto. Sim, a gente tem um técnico que acompanha o balé, que ele chama Alê. Ele descobriu outro dia que ele amava dançar e que pensava em ser bailarino quando era criança. Pois é. Então, realmente, as pessoas que normalmente estão trabalhando junto ao espetáculo de dança cênica têm alguma proximidade com isso. Até os nossos próprios fisioterapeutas, porque a gente tem uma equipe de fisioterapeuta para acompanhar, porque a qualquer momento você pode travar músculo. O corpo responde, né? E às vezes cansa. Cansa. Alguns dos nossos fisioterapeutas dançavam, gostavam de balé, ou tem fisioterapeutas que nunca dançaram, mas que gostam de trabalhar com bailarinos porque gostam de assistir o espetáculo, estar junto com a gente, estar junto nesse calor de hoje tem dança, será que alguém vai machucar? Então, é realmente uma enorme gama dessa equipe que coloca a gente no palco, que proporciona esse espetáculo e que pode estar junto nesse processo sem estar dançando, mas contemplando e participando dessa cena, né? Dessa cena que a gente leva para o público, sem ser só o público, com certeza. Você falou de preparar o palco, né? Que sem essas pessoas não seria possível dançar, porque tem que preparar o palco. Como que você prepara o palco para uma dança contemporânea, uma dança cênica? Tem alguma coisa especial que se faça? Enfim, o que precisa ser feito para alguém não cair, talvez não Nós deslizar? estamos num palco de teatro nesse momento no Céu Jaguaré. É, ele certamente teria que receber uma preparação. Sim. Primeiro, o piso, né, tem um tapete que a gente chama de linóleo, que ele precisa ser colocado, muito bem colocado, para a gente não escorregar, não deslizar, precisa estar limpo. Normalmente, a estrutura, a gente coloca alguns tecidos, que a gente chama de rotunda ou coxia, e para criar a ambientação do palco, tem no fundo, tem nas laterais, tem as varas de iluminação que vai depender da coreografia, as cores, os tipos de luz, e são essas pessoas que preparam tudo isso. Tem outras coisas que às vezes pode ser usada em alguma dança e, por exemplo, a gente está apresentando um espetáculo agora, 2 espetáculos, um chama 68 e o outro chama Variação, e a gente muda o palco inteiro de uma dança para outra. Um é tudo preto e a outra é tudo branco, então eles têm que colocar o linóleo branco por cima do preto, descer as varas para recolocar as cortinas, subir a cortina branca, colocar um praticável em cima, que é como se fosse um mini palco. E aí, isso tudo, enquanto a gente está trocando de roupa... 5 minutos, nem isso? Não, 30 minutos. Esse 30 minutos. minutos. Eu tô querendo demais, 5 minutos. Normalmente a gente faz em 15 a troca do palco.
mas quando é assim uma troca enorme, né? Porque eles têm que trocar tudo. A gente tem, é um palco italiano, então quando é o palco italiano é como se você estivesse vendo uma caixa. Tem que colocar cortinas no quadrado do palco inteiro. Então a cortina está na horizontal, eles têm que descer, tirar a cortina, colocar na vertical, subir de novo. A do outro lado também, descer essa cortina, colocar todos os tapetes, que são acho que 10 tapetes, fitar, porque os tapetes têm que estar fitados para eles não ficarem escorregando enquanto a gente está passando, entendeu? E aí limpar, porque é tudo branco, então assim... Sem eles não teria espetáculo. E a maquiagem muda também? Muda Tem que o trocar cabelo, muda a tudo. roupa, muda a maquiagem. Imagina 34 profissionais Nossa, coisa simples, se transformando, né? E não é uma maquiagem simples, né? Você tá falando de uma maquiagem cênica, que é uma coisa Não, muito é. planejada, muito, Sim. muito bem, assim, enfim. Né? Sim. E o cabelo também, tudo coisa que conversa, além do figurino. Nossa, eu não tinha imaginado. E quando a gente sai de um palco, você comentou de experiências como bailarina atuando em outros lugares que não um teatro preparado especificamente para um espetáculo de dança. Às vezes você está falando de talvez um outro local fechado, porém que não tem a configuração que você tem, e você chegou a falar em praça ou em parque. Sim. E como funciona essa adaptação, né, de levar o conteúdo, a experiência, sair de dentro do teatro e ir para outros ambientes? Depende da proposta e do trabalho, mas nesse ano a gente dançou em 2 praças já com o balé. E aí foi montado um palco de praça, né? Um palco, acho que com 4 metros de altura e com a estrutura que era possível ali. Algumas varas de luz, o linóleo, tudo certinho pra gente apresentar à noite. Isso é o que costuma acontecer, como se fosse um show, né, de música, só que um show de dança. Mas em Belo Horizonte eu já dancei em espaços de manhã, que a gente aproveitava a luz do dia, mais pro fim do dia, sem ser aquele sol a pino, e a ambientação, porque tinha umas árvores bonitas, assim, um lugar muito lindo, então se colocava o palco ali e a gente dançava nesse horário que a luz compunha o espetáculo, entendeu? A luz natural do sol, assim. Então existem todas essas possibilidades de serem feitas. E há diferença para você, enquanto artista performática, se a trilha sonora é executada ao vivo ou se ela é mecânica? Muita diferença, porque a trilha sonora ao vivo, ela vai depender do cantor e de quem está tocando, entendeu? Ele não toca sempre no mesmo ritmo, vai depender do dia dele, então é uma atenção completamente diferente. Eu já dancei com música ao vivo e a gente tem que estar muito junto, assim, tem que criar uma sinergia entre o músico, se for músico ou cantor, pra estar muito atenta, porque às vezes ele pode até dar uma viajada, se empolgar e tocar mais tempo, às vezes era para ele tocar tipo 10 segundos, tocou 30 segundos daquele momento, então você tem que estar atento se ainda está naquela parte da coreografia ou se já passou para a próxima, se ele cortou alguma coisa, é bem diferente. Quando está gravado, tá tudo certo, né? Você sabe que deu 30 segundos, não sei o quê. A última coreografia que a gente fez com música ao vivo chama Fôlego, da Rafaela Sarrion, e tinha um DJ. Então, a gente dependia dele, ele dependia da gente. Ele via algumas deixas de movimento e ele atacava a música. Mas se ele perdesse a deixa e não atacasse a música, a gente não podia passar para a próxima parte da coreografia. A gente tinha que ficar esperando ele dar a música. Isso já aconteceu umas 2 vezes. A gente ficava assim, meu Deus, que horas ele vai mudar a música? Será que ele ainda não viu que a gente está aqui? E aí é bem diferente da música ao vivo mesmo, porque depende do artista que está ali com a gente, se é o DJ, se é o músico, se é o cantor, ele que também dá o tom do espetáculo, não é só a gente. Isso eu garanto que ninguém percebe, né? Vocês devem ficar ali, Não, ninguém percebe. Claro, deve fazer aquela cara de paisagem, né? Não dá pra... Ai, meu Deus, Não, a gente fica pleno, parece que tá tudo ali, só que dentro tá assim, mesmo, tô cansada já de ficar fazendo Chega, isso. moço, Moço, vamos, muda. Não estava nessa hora, né? Essa hora já passou. Já passou. E você prefere, então, ao vivo ou assim, ao vivo dá uma eu emoção a mais? gosto dos dois. Eu gosto muito de música ao vivo, não só pra mim, porque o público gosta também, né? Tem uma coisa a mais. A gente já dançou com orquestra, todo ano dança com orquestra, e aí depende de qual é o andamento que o maestro vai dar para a obra. Às vezes ele dá um andamento muito lento, às vezes dá um andamento mais rápido, isso muda completamente a coreografia. Se é uma coreografia difícil, ele dá um andamento rápido, a gente está literalmente lascado. Nossa convidada é Grécia Catarina, bailarina do Balé da Cidade, no Teatro Municipal de São Paulo. Eu tenho uma curiosidade sobre o tempo necessário para colocar de pé um espetáculo. Você disse, a nossa companhia está encenando agora 2 espetáculos, etc. Mas para quem assiste, não fica claro quanto tempo de preparação
né? Desde a concepção original até os ensaios, e o que muda do início para o final. As coreografias às vezes são alteradas durante os ensaios, porque olha, isso aqui está muito difícil, não vai dar certo. Ou isso aqui a gente acha que pode, o bailarino pode opinar? O bailarino pode opinar dependendo do coreógrafo. Tem coreógrafo que não quer a opinião do bailarino, ele tem muito certo o que ele quer fazer, a construção de todo o trabalho dele. Tem coreógrafo que coreografa em colaboração, que ele dirige a cena, mas pede pra gente investigar o movimento e trazer algumas células coreográficas. Tem coreógrafo que já tem a coreografia pronta, mas que está aberto a ouvir as necessidades do bailarino. Então, depende do coreógrafo, na verdade. Mas essa alteração que você trouxe, ela costuma acontecer sempre. Essa coreografia que a gente está dançando agora, no dia do espetáculo teve alteração. Oh, que ótimo. Tipo, Na hora da estreia, você na hora da levou? estreia. Tudo bem, é isso. Teve alteração de figurino um dia antes, teve alteração de movimento no dia do espetáculo. Então, não é sempre que acontece isso, mas pode acontecer, sabe? Não existe uma regra, isso depende muito da construção do coreógrafo, mas ultimamente, os últimos trabalhos que eu fiz, os coreógrafos estavam muito abertos a ouvir, sabe, a nossa opinião. Mas o tempo de levar esse trabalho para a cena depende de muitas coisas, mas às vezes depende do cronograma da companhia e da quantidade de dinheiro que se tem, porque se um coreógrafo vem de fora, ele precisa ficar hospedado, e depende de quanto dinheiro a instituição tem para deixar ele X tempos aqui, isso tudo está permeando. A gente já levou um trabalho para a cena em 28 dias de criação. Que é pouco tempo, É né? muito em um pouco mês tempo. de trabalho você estrear. Muito pouco tempo. E aí é todo dia de treino. A todo gente dia trabalha de segunda a sexta, de 9 às 16. Aí, esse final de semana a gente não trabalha, a não ser quando é espetáculo, né? Espetáculo a gente costuma trabalhar nos finais de semana, mas são 5 dias. Toda semana fazendo os ensaios. 28 dias é um tempo recorde, assim, na verdade. Mas, ultimamente, no teatro, o tempo de criação que a gente mais teve no ano passado foram 40 dias. Foram 45 dias, na verdade, de criação. Então, no Teatro Municipal, os últimos trabalhos foram foram muito rápidos, mas o nosso novo diretor acredita, e eu também acho que é muito bom quando você tem um pouco mais de tempo para fazer isso. A tentativa é ter mais tempo para fazer, mas como somos profissionais muito bem treinado, né? A gente está muito disponível durante o nosso período de trabalho para fazer aquilo acontecer. A gente dá tudo o que a gente pode para fazer aquilo acontecer, e eu acho que isso ajuda muito. Inclusive a nossa iluminadora, a pessoa do figurino, todo mundo já sabe, temos 20 dias para fazer o figurino, 5 dias, então vamos fazer. Mas o foi bacana que você mencionou isso. Olha, eu tenho um horário das 9 às 16. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, é artista, acorda a hora que quer, vai quando quer. Você faz Imagina, o que gosta, ganha trabalha- dinheiro É. dançando, vai dançar, nem deve ir todo dia lá e tal. E perde um pouco a noção de que você, quando está numa arte performática, tem quase que a rotina de um atleta. Sim. Né? Você tem que cuidar do corpo, tem que dormir X horas, comer direito, para não se machucar, para conseguir executar, né? E ter o seu corpo em dia para aguentar a rotina, né? Sim, existe essa discussão do bailarino ser um atleta de alta performance e como trazer isso para a legalidade, para as burocracias, para que a gente também consiga gozar, né, desses direitos, porque sim, são 6 horas de trabalho diário e a maioria das companhias de dança trabalham de 6 ou 7 horas de trabalho físico, sem contar com a pausa. Você não tá sentado no computador, né? Ou aqui a gente tá sentado aqui entrevistando. Você tá se movimentando e movimentando pesado, né? Sim. Um movimento muito pesado o dia todo, né? Você tem algum cuidado especial, além, é claro, de dormir muito? De dormir, né, o que precisa? Ou você também não consegue dormir o que precisa, porque, sei lá, fica meio agitado, ou o corpo tá tão cansado que você capota? Não, eu consigo, mas muitos bailarinos têm insônia, como todo mundo, né? Além do básico, todos nós, a gente tem um acompanhamento de fisioterapia, então a gente acaba fazendo alguns exercícios fora do nosso horário de trabalho para complementar a necessidade individual de cada corpo. Muitas pessoas também fazem academia ou alguma outra prática corporal que ajude a dança em si. Mas além disso, eu tenho uma alimentação muito bem organizada. Eu acho que a maioria dos bailarinos tenta fazer, não é todos que tem, mas a maioria tenta fazer isso. Digo uma alimentação bem organizada para me nutrir, né? Não é nem tipo uma dieta louca para ficar com peso X. É mais para eu ter tudo que eu preciso para entregar ali naquele momento. Eu particularmente sou vegana, então
Eu cuido mesmo disso para ter toda, né, a quantidade de nutrientes diários, mas além disso eu consigo dormir bem, tomo bastante água, eu medito bastante, todos os dias medito de manhã antes de sair do trabalho, porque também é uma necessidade minha como neuroatípica para voltar para o mundo, assim, conseguir fazer as minhas tarefas antes de sair e voltar bem. Então eu acho que é muito particular, mas cada bailarino toma os cuidados necessários para ter o corpo bem presente e muito bem cuidado para conseguir aguentar 6 horas de trabalho físico, mas também muito mental, porque quando a gente está fazendo uma criação, a gente tem que estar entendendo uma coisa nova, igual eu falei, é uma linguagem que não é a que a gente faz, então é como se você estivesse aprendendo algo novo agora. Entrou na aula de física quântica, tá lá tendo que aprender, entendeu? E aí isso demanda muito do nosso mental, e às vezes a gente tem que criar junto com o coreógrafo, então você entrar num processo de criação é muito desgastante, ao mesmo tempo de ser muito incrível, assim, porque você tem que trazer muito de você, tudo que você já viveu, propor movimentos. Às vezes você entra naquele lugar, tudo que eu tô fazendo tá ruim, aí você volta e fala, não, mas o que tá bom aqui dentro? Vamos pensar positivo. Então tem essa coisa emocional também que desgasta bastante. Então acho que cada bailarino tem a sua rotina de cuidado que é muito individual, sabe? A minha tem isso, também faço terapia, como bem, bebo água, gosto de tomar sol para fazer, né? Vitamina D. Essa vitamina D chegar até mim. E faço exercícios também para complementar, mas cada pessoa tem a sua forma de se cuidar, que é necessário, senão não dá conta. Muita gente aprendeu muito sobre a dança hoje nessa conversa com alguém Nossa, que inclusive, é né? profissional do ramo e contou muito bem aí a sua rotina, os bastidores e a sua trajetória. Parabéns, obrigado pela visita. Olha, quero muito te agradecer. Obrigada, Grécia, por estar aqui com a gente, dividir seu conhecimento e inspirar, né? Tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que esse é o objetivo do Conversas Artísticas, é justamente inspirar as pessoas, assim como eu e o Bonfá saímos inspirados de toda a conversa. Então, obrigada, viu? Muito obrigada por me receberem. Para mim foi uma honra receber esse convite e eu espero que mais pessoas possam, né, aproveitar do que a arte tem para oferecer e principalmente o que a dança tem para oferecer, que a gente possa trocar muito mais hoje, sempre. Maravilha! A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.